Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional em 5 passos, se tornando uma pessoa em harmonia consigo mesmo ou consigo mesma. E o tema da live de hoje é como lidar com a preguiça. Então a minha sugestão é que você assista ao vídeo até o final, pois das várias experiências e ideias, pode ser que algo faça sentido para você. Oi Carol, boa noite. Hitomi, boa noite. Já vamos começar aqui. Elza escreveu aqui, cheguei. Legal, obrigado Elza. Boa noite Carol. Boa noite Elza. Boa noite Ana. Que bom Carol, que bom, obrigado. Então, o que é a preguiça? Enquanto eu for falando aqui, se vocês quiserem comentar, tanto no chat aqui do Instagram, quanto no Facebook e YouTube, fiquem à vontade, tá? Se quiserem perguntar, fazer comentários, fiquem à vontade. Bom, então, o que é a preguiça? A preguiça acontece quando nós temos a tendência de querer fazer nada. Chega um determinado momento que a gente não quer fazer nada. São momentos que nós sentimos uma certa moleza ou mesmo uma certa lentidão para realizar alguma tarefa. E essa preguiça ela surge como um resultado de algum tipo de cansaço ou mesmo a necessidade que nós temos de recompor as nossas energias, né? E assim nós temos também a necessidade de repouso. Só que às vezes nós confundimos preguiça com cansaço. Vocês saberiam a diferença que tem entre preguiça e cansaço? Dorinha Rico, boa noite. Ela escreveu aqui, boa noite, gosto da sua voz. Obrigado, Dorinha. Então vocês sabem a diferença entre preguiça e cansaço? Então fique à vontade aí para comentar. Bom, a preguiça ela acontece quando nós temos pouca disposição para realizar alguma atividade. Agora, o cansaço, ele geralmente é realizado, ou o cansaço é geralmente pelo trabalho realizado. Então, a diferença entre preguiça e cansaço, basicamente, vem a ser isso. Então, preguiça é a disposição, ou a falta de disposição para realizar alguma atividade, e o cansaço ele é gerado pelo trabalho realizado. Quando nós realizamos um trabalho, com o tempo ficamos cansados e necessitamos de repouso. Agora, quando o repouso é muito prolongado, além do tempo necessário de refazer as nossas energias, aí nós estamos escolhendo pela comodidade, pela zona de conforto. E também nessas situações em que estamos utilizando da nossa preguiça, nós estamos desperdiçando o nosso tempo, que poderia ser utilizado para tarefas mais edificantes. Fazer alguma tarefa que está pendente, fazer alguma leitura, fazer algum estudo, reflexões, preces. Ou fazer alguma coisa que há muito tempo tá para ser feita, só que a gente vai adiando e não faz. Então o tempo é algo que nós não conseguimos guardar para usar depois. Tempo perdido é tempo perdido. E até tem uma frase que diz assim: a pessoa que dispõe de muito tempo é um sócio ineficaz para o trabalho. Por que isso? É exatamente por isso, porque geralmente quando a pessoa dispõe de muito tempo, que ela tem muito tempo ocioso, não sabe aproveitar muito bem o tempo para realizar uma atividade. Por isso que existe essa frase: a pessoa que dispõe de muito tempo é um sócio ineficaz para o trabalho. Porque geralmente a pessoa que está meio sem tempo aproveita cada minuto que tem disponível, aproveita cada momento. Boa noite, mãe. Chegou aqui. Então, quais são os problemas que a preguiça pode provocar? Pode ocorrer situações em que nós estamos em um momento de preguiça e nós não estamos perturbando ninguém. E gradualmente
esse modo de agir, se a gente continuar pensando dessa forma e agindo dessa forma, ele começa a gerar alguns conflitos psíquicos, onde podemos começar a achar que nós não temos mais valor, começamos a achar que nada acontece de bom na nossa vida, que não temos merecimento e nem consideração. E assim vai aumentando o nosso pessimismo, o nosso sentimento de negatividade, vai aumentando também o nosso ressentimento. E nesse momento, nós estamos sabotando a nós mesmos, contribuindo para reduzir a nossa autoestima. E do ponto de vista físico, o nosso corpo vai se tornando cada vez mais lento e mais fraco. A musculatura vai se tornando também mais fraca. E se a gente fica em repouso muito tempo, quando a gente vai realizar alguma atividade mais intensa, atividade física mais intensa, a gente tem dificuldade também para realizar, porque a gente não tem fôlego suficiente. Então, do ponto de vista físico, o corpo vai se tornando cada vez mais lento, cada vez mais fraco, seguindo o comportamento da nossa mente, do nosso raciocínio, que também vai ficando mais lento. Então o pensamento fica mais lento e a vontade também vai diminuindo. Então, por que a preguiça ocorre? A preguiça, ela está relacionada com o nosso pensamento, com a nossa vontade e com os nossos propósitos. Como assim com os nossos propósitos? Então vamos imaginar que... acho que todos conseguem imaginar um adolescente que está deitado lá no sofá e se pede alguma coisa para a pessoa fazer. A pessoa tem dificuldade para levantar lá do sofá, fala que está com preguiça. Agora, se a namorada liga e fala, vamos sair, de repente ele levanta na hora e vai. Então não é com relação à preguiça, é com relação à motivação que ele tem para realizar alguma coisa. Da mesma forma, nós também. Às vezes nós nos sentimos com preguiça porque nós não temos uma motivação maior para movimentar o nosso corpo, a nossa mente para realizar alguma coisa. Então depende muito dos nossos propósitos. E quando nós pensamos apenas em nós, no nosso ego, nós não envolvemos as outras pessoas que estão em volta e também perdemos a oportunidade que temos de ajudar outras pessoas e que normalmente estão precisando de ajuda. Então, falando com relação a isso, uma coisa que eu vejo nos trabalhos voluntários, antes de falar do que eu vejo nos trabalhos voluntários, é o que é o trabalho voluntário. Bom, o trabalho voluntário não é fazer algo no tempo que sobra para poder ajudar os outros, porque essa forma de pensar não gera compromisso com aquele trabalho voluntário, porque se pode ter uma ideia que se sobrar tempo, ajudamos outras pessoas, só se sobrar tempo. Então não é bem o objetivo do trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário tem uma outra conotação. A conotação do trabalho voluntário é que nós reservamos e disponibilizamos o nosso tempo para ajudar alguém ou ajudar a alguma causa. Da mesma forma que fazemos um trabalho profissional, com responsabilidades de realização das atividades e também com cumprimento de horários. Porém, a diferença é que não temos remuneração no trabalho voluntário. E até hoje, eu não encontrei nenhuma modalidade de trabalho voluntário onde dizem que já tem pessoas suficientes e não precisam de mais pessoas para ajudar. Pelo contrário, das várias modalidades de trabalho voluntário, sempre estão buscando por mais voluntários. É uma mão de obra realmente escassa. Então, muitas vezes nós vemos que algumas pessoas realizam várias atividades nos trabalhos voluntários, no mais diversos setores, procurando compensar a falta dessa mão de obra. Então, se cada ser humano pudesse contribuir com uma pequena parcela, ajudaria a diminuir o sofrimento no mundo. Eu até encontrei umas frases bem interessantes no livro. Ele diz assim: o critério utilizado pela pessoa para administrar o tempo livre identifica o nível intelecto-moral
e de consciência que ele estagia. Então o critério que ele usa para administrar o que ele faz no tempo livre que vai definir qual o nível intelecto moral e de consciência que a pessoa está. E o livro diz assim também: e é por aí que muitos heróis são revelados. Então é por aí que muitos heróis são revelados. Aqueles que se permitem uma vida paralela, verdadeiramente sacrificial, dedicando a hora do cansaço para as horas do voluntariado, em preparação para o futuro, sem abdicarem o presente. Então eu admiro muitas pessoas que conseguem administrar bem esse tempo, administrar esse tempo livre e realizar uma série de atividades. Porque além do trabalho profissional, além de atuarem no campo profissional, eles têm a administração do tempo adequada para poderem ter tempo de escrever livros, fazer palestras, fazerem cursos, gravarem cursos, estudar, viajar e ter tempo para a família também. E às vezes nós queremos participar de alguma causa grande que cause um impacto para um grande número de pessoas com uma única ação. Porém é importante nós começarmos com as pequenas obras. Então as pequenas obras também surtem efeito, porque elas não ocorrem apenas no campo físico, elas ocorrem também no campo mental, emocional e também social. Como assim? Então, quando nós realizamos uma ação no bem, faz com que nós pensemos positivamente. Então, já ajuda o nosso mental. Produz uma sensação boa quando ajudamos uma outra pessoa. Ajuda o nosso campo emocional. E auxilia o ambiente da pessoa ou das pessoas que foram beneficiadas com essa ação, auxiliando indiretamente as pessoas que convivem com a pessoa que foi auxiliada. E aí nós envolvemos o campo social. Então, por que eu disse que auxilia indiretamente as outras pessoas que convivem com a pessoa que foi auxiliada? É que quando uma pessoa está em sofrimento, as pessoas que estão em volta também sofrem junto. E quando nós ajudamos uma pessoa, estamos ajudando também as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, quando nós começamos a provar que nós somos capazes de realizar pequenas coisas, começam a surgir novas oportunidades para que nós possamos fazer obras maiores, pouco a pouco. Então, o universo vai dando para a gente oportunidades para realizarmos obras cada vez maiores, conforme nós demonstramos a nossa vontade e a nossa força de vontade de ajudar outras pessoas. Andréia Vieira, boa noite, Andréia. Wilson, boa noite, Wilson. Um pouco de água. Então, vamos lá. Então, o que pode causar a preguiça? Então, a preguiça pode ocorrer com uma forma de vingança contra a sociedade, não querendo nos envolver com nada e com ninguém. Que normalmente isso é provocado por algum tipo de decepção que a pessoa teve ou que nós tivemos. Então, essa decepção, ela acontece quando nós nos achamos superiores aos que os outros pensam de nós. E esse momento nós podemos ter sentimentos de raiva, ressentimentos. E se nós não tivermos as resistências morais, se não tivermos os valores pessoais para enfrentar esses desafios, quando aparece algum tipo de obstáculo, normalmente nós recuamos, não querendo assumir nenhuma responsabilidade para realizar algo. Só que aí nós vamos nos acostumando a ficar sem fazer nada. E a nossa tendência é de continuar nessa situação de inércia. Se a gente vai acostumando a ficar sem fazer nada, a tendência é continuar não fazendo nada. E a tendência também é de não queremos mais
realizar qualquer esforço para sairmos dessa situação, que é um caso mais grave ainda. Então é o perigo da preguiça, o perigo se a gente deixar a preguiça evoluir para esses níveis. Então, assim como o espírito necessita de reflexões, de pensamentos edificantes, contínuos, para nos nutrir de energia saudável, o corpo físico também precisa realizar atividade. Então, nesse período de isolamento que nós estamos passando, de recolhimento, muitas vezes nós reduzimos a nossa atividade física. E se nós reduzirmos a atividade física, o corpo começa a entender que não precisa de tanta energia, não precisa disponibilizar tanta energia. E aí ele reduz a produção de energia. Só que com isso o que acontece? A gente continua comendo o que estava comendo antes, ou come até mais, e todo aquele alimento é transformado em gordura. Ele não queima em forma de energia, porque o corpo entende que não precisamos de mais energia. Não estamos utilizando o nosso corpo físico para realizar atividades. E assim também vai fazer com que nós sejamos levados ao enfraquecimento muscular, respiratório, digestivo e assim por diante. E conforme nós vamos nos adaptando a essa forma de viver, quando precisamos realizar qualquer atividade física ou mental, nós cansamos com facilidade. A Elza escreveu aqui: a preguiça pode ser patológica ou só é uma questão pessoal de falta de vontade? Boa pergunta, Elza. A preguiça pode chegar num nível patológico, pode gerar outras doenças se nós não utilizarmos o nosso pensamento e a nossa vontade para realizar alguma coisa. Então a preguiça é algo interno nosso. E que para a gente mobilizar ou para a gente sair desse estado de preguiça é necessário nós mobilizarmos o nosso pensamento e a nossa vontade em busca de um propósito. Agora, se a gente não tem nenhum propósito, a gente poderia ficar deitado na cama o dia inteiro sem fazer nada. Acorda só para tomar café da manhã, almoçar e jantar, né? Então isso é realmente um problema que pode se tornar patológico se a pessoa se acostuma com aquela situação. E aí fica mais difícil a pessoa sair da situação. Fátima Chaves escreveu aqui: fiz voluntariado durante alguns anos, mesmo trabalhando e estudando sábado e domingo, acompanhei um grupo de 25 jovens. Hoje alguns deles continuam inseridos. Hoje fazendo voluntariado também fiquei doente, mas quando vejo que deu frutos, me sinto feliz. Boa noite, harmonia, paz e luz. Obrigado pelo seu comentário, Fátima. Muitas vezes quando nós realizamos um trabalho voluntário, nós não sabemos quais frutos vão produzir. Nós vamos plantando as sementes, vamos ajudando as outras pessoas e só lá para frente que nós vamos ver os frutos que o nosso trabalho produziu. Obrigado pelo comentário, Fátima Chaves. Muito bom. Nesse trabalho aqui, onde você ajudou um grupo de 25 jovens, é interessante que você auxiliou na inclusão, na inserção desses jovens na sociedade, né? Então isso é muito importante. Sempre quando a gente ajuda alguém, a gente tem aquela sensação de bem-estar, é um sentimento gostoso. Agora, quando nós estamos numa situação realmente de preguiça, como a Elza comentou aqui, que pode ser patológica, quando ele chega nesse nível de começar a ser patológico, começar a ser doença, né? Ou na verdade é uma síndrome séria, ela acaba acarretando uma série de outras problemáticas junto. Então quando estamos nessa situação de preguiça, onde a gente não quer fazer nada, quando aparece alguém para nos ajudar, nós costumamos evitar essa pessoa, achando que essa pessoa quer perturbar a nossa paz. Então, o que eu comentei até agora são aqueles extremos da preguiça. Porém, nós podemos vigiar as nossas ações, vigiar os nossos pensamentos e nós nos prevenirmos de chegarmos nesse ponto em que fica mais difícil ainda sair da situação. Porém, no nosso dia a dia, nós temos momentos em que sentimos preguiça. Isso faz parte do ser humano. Sentimos um pouco de preguiça é normal. O que não é normal é o exagero. Agora, quando que a gente sabe que estamos exagerando na preguiça?
Alguém tem alguma ideia? Pela minha experiência, uma coisa que eu percebi é que quando eu tenho atividades para serem realizadas e eu exagero no descanso, exagero na preguiça, nos momentos que eu decido começar a trabalhar nessas pendências que eu tenho, nas coisas que eu tenho que fazer, começam a aparecer imprevistos e dificuldades que têm uma duração imprevisível. E eles acabam tomando um tempo muito grande que eu não tinha considerado. E aí o tempo que nós temos para realizar as coisas, ou que eu tenho para realizar as coisas, esse tempo diminui. E aí tem que fazer tudo correndo. Quando nós temos aqueles momentos em que temos um prazo para entregar, um prazo para fazer aquela atividade. Então vamos postergando para fazer aquilo. Quando decidimos fazer, geralmente aparecem outros imprevistos, aparecem outras dificuldades. E muitas vezes essas dificuldades que aparecem tomam um tempo muito grande de nós. Então, quando nós vamos adiando as nossas atividades, isso chama-se procrastinação. Agora, aquela pergunta que eu fiz, como é que a gente sabe se a gente está ultrapassando, se a gente está exagerando na preguiça? Isso vai acontecer de acordo com a experiência de cada um. Então, o limite do exagero nós vamos adquirindo com a nossa experiência e também com a elevação da nossa consciência em função dos compromissos que nós temos para realizar. Então, gradativamente, nós começamos a perceber que se a gente ficou muito tempo, ou a gente ficou descansando durante muito tempo, e aquele tempo ultrapassou o tempo que a gente tinha, vai provocar atraso em alguma coisa. Então, geralmente, quando alguém pede alguma coisa urgente para nós, é que alguém esqueceu de fazer alguma coisa ou deixou para fazer de última hora. Aí aparece um monte de coisas urgentes. E essa live sobre como lidar com a preguiça tem o objetivo de compartilhar o que eu tenho aprendido e o que eu tenho a aprender também. Porque ainda não estou perfeito, eu não sou uma pessoa perfeita. Então, estou compartilhando o que eu estou aprendendo e o que eu preciso aprender. Então, quando nós exageramos na preguiça, nós temos consequências. Só que, quando nós estamos num determinado nível de consciência, de repente aparece uma inspiração, aparece uma intuição que nos faz perguntar para nós mesmos: por que eu estou sofrendo desnecessariamente? E esse ponto é importante quando nós paramos para pensar: por que nós estamos sofrendo desnecessariamente? Isso nos traz um tipo de um despertar. E esse despertar, ele tem uma função terapêutica para nós mudarmos a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Mas essa mudança de conduta depende de cada um de nós. Como assim depende de cada um de nós? Porque se uma outra pessoa fala pra gente: como você é preguiçoso, hein? A gente pode achar que é preguiçoso, mas se a gente não tomar a decisão, a gente vai continuar preguiçoso. E às vezes a gente encontra até aliados quando a gente fala para outras pessoas: nossa, como eu sou tão preguiçoso, eu queria ser mais ativo, ou mais ativa, né? E as outras pessoas não vão falar mal da gente, né? Muitas vezes as pessoas concordam e a gente acaba ganhando aliados. Mas isso não é muito bom, ganhar aliados quando a gente fala que está preguiçoso, né? Mas a gente tem esses momentos. É natural. Então é só tomar cuidado com os excessos, né? Então, essa mudança na forma de pensar e na forma de agir depende de cada um de nós, porque ninguém vai poder tomar essa decisão por nós. E pode acontecer também de nós sentirmos vergonha de nós mesmos, de nós nos deixarmos chegar até aquela situação. E aí nos resta correr contra o tempo para conseguir atender os prazos. E aí uma coisa que pode acontecer é que corremos para atender os prazos e quando terminamos de realizar aquela atividade que estava pendente, até dentro do prazo ou em cima da hora,
temos um sentimento de alívio, de dever cumprido. E isso é um problema também, porque se a gente vai acostumando a pensar que sempre se a gente der uma corridinha a gente vai conseguir resolver o problema, nós vamos cada vez mais procrastinando, vamos adiando de realizar as coisas que poderíamos ter realizado antes. E agora, quanto mais dificuldade nós passamos para terminar uma determinada tarefa, uma determinada missão, maior é o nosso nível de satisfação. Então, uma sugestão é que nós possamos comemorar as nossas pequenas vitórias, vibrarmos com as pequenas vitórias que nós realizamos. Porque quando nós realizamos alguma coisa e vibramos com essa vitória, o corpo produz serotonina, que traz uma sensação de felicidade, sensação de bem-estar, de harmonia. E nesse momento surgem outros horizontes no equilíbrio emocional. Surge o desejo de nós nos melhorarmos. Naturalmente vai surgir esse desejo. Aí quando nós passamos a ter esse desejo de nós nos melhorarmos, começamos a ver a preguiça com outros olhos. Começamos a ver a preguiça como uma coisa que nos incomoda, uma coisa que nos aborrece. Até mesmo a preguiça passa a ser irritante, sem sentido, que causa aflições desnecessárias, fazendo a gente concluir que a gente não pode retirar nada de útil do momento da preguiça. Então, um exemplo de uma pessoa que não tem preguiça é a minha mãe, que está assistindo aqui essa live. Parabéns, mãe, pelo bom exemplo que a mãe está dando para a gente. Ela não tem preguiça de fazer as coisas. Então eu preciso herdar isso também, né? Herdar isso da minha mãe. Então, quando a gente começa a perceber que a gente tem a oportunidade de buscar novos horizontes para esse equilíbrio emocional, começa em nós um processo. E esse processo proporciona estímulos para nós podermos mudar o nosso comportamento. E assim nós começamos a aceitar os novos exercícios de despertamento. Então, quando acontece alguma coisa nova, nós vamos despertando a vontade de realizar aquela coisa nova. Isso faz com que nós liberemos uma grande quantidade de energia armazenada, que estava impedida de funcionar em razão desses mecanismos de fuga que nós estávamos utilizando, que é a preguiça. E aí, quando nós começamos a utilizar essa grande quantidade de energia que estava armazenada, nós começamos a fazer circular a energia que estava em nós. Ela não fica estagnada em um determinado momento. Ela passa a circular em nós. Então, a natureza, tudo é movimento. Então, quando algo não fica em movimento, causa algum problema em nós. Minha mãe agradeceu. Então, depois que nós começamos esse processo inicial de proporcionar esses estímulos para mudar o nosso comportamento, o próximo passo é destruir a nossa identidade de preguiçoso ou de preguiçosa. E assim nós começamos a experimentar uma alegria que decorre do ato de servir. E assim também surgem novos instrumentos e ferramentas para realizarmos as atividades que nos mostram os caminhos da nossa realização pessoal. Então, quando nós começamos a servir, começam a surgir novos instrumentos, novas ferramentas, novas capacitações. E assim nós vamos nos realizando pessoalmente. Então, uma vez que nós vamos começando a destruir a nossa identidade de preguiçoso, o passo seguinte é nós percebermos que o nosso ego, que ele vai começando a ceder lugar para a necessidade de convivência e também de compreensão fraternal. Ou seja, paramos de olhar para nós mesmos apenas
e começamos a ver a importância da convivência com outras pessoas, da compreensão fraternal das outras pessoas. Saímos de nós para vermos o mundo. E assim nós vamos elevando o nosso nível de consciência e vamos abrindo as nossas mentes para realizações até mais audaciosas, porque nós vamos conquistando coragem. Conforme nós vamos adquirindo as experiências, nós vamos conquistando coragem. Então, uma coisa é certa, isso que eu comentei não se trata de uma simples resolução que nós tomamos e temos efeitos imediatos, efeitos miraculosos, porque isso não existe. Então isso é um exercício que acontece todos os dias. Então precisamos tomar essa resolução e praticar um pouquinho todos os dias. Por quê? Porque depois de um longo período da vida acostumado com a preguiça e também com a ociosidade, o nosso organismo físico e organismo emocional encontra-se limitado pelo nosso hábito anterior, pela nossa forma de viver antes de tomarmos essa resolução em mudar. A Elza escreveu aqui: Dona Márcia Fucumi, parabéns pelo filho maravilhoso, gratidão por trazê-lo a esse mundo tão necessitado de boas mentes. Obrigado, Elza. É verdade, né? Isso que você escreveu, né, Elza? Só tenho a agradecer por ela me trazer ao mundo, né? Agora, o que nós podemos fazer para fortalecer o nosso modo de pensar? E quando nós vamos fortalecendo o nosso modo de pensar, isso é para evitar nós cairmos ou nós escorregarmos de novo naqueles velhos hábitos. Então nós precisamos de algo que comece a influenciar positivamente os nossos painéis mentais. Então, o que são esses painéis mentais? Os painéis mentais é que ele está relacionado às coisas que nós pensamos. Então, tudo o que nós realizamos começa antes na nossa mente. Então, nós idealizamos na nossa mente o que nós vamos fazer e somente depois materializamos o que nós imaginamos. Por exemplo, se a gente vai preparar alguma comida, primeiro a gente precisa mentalizar o que a gente vai fazer, quais são os ingredientes necessários, o que é necessário em termos de instrumentos, de ferramentas para poder realizar aquela comida, preparar aquele prato, separar todos os utensílios que a gente precisa. Então tudo isso nós fazemos primeiro na nossa mente e depois vamos executando na prática, vamos materializando o que nós imaginamos. Então, da mesma forma, as pinturas rupestres, na antiguidade, na pré-história, eles começavam a fazer pinturas nas cavernas, pinturas dos animais que eles iam caçar. Então, eles imaginavam antes o que eles iam caçar, e assim eles saíam à caça. A Carol Remião escreveu aqui: muito obrigada, Hugo, sensacional, vou continuar acompanhando você por aqui. Obrigado, Carol. E aqui minha mãe escreveu: obrigada, Elza, pelo carinho, você é muito gentil. E a Elza respondeu: ele é um amor, parabéns a todos vocês. Obrigado a vocês. Obrigado, mãe, obrigado, Elza. Eu estava comentando sobre painéis mentais. Então, como influenciar e enriquecer os nossos painéis mentais? Para que nós possamos enriquecer os nossos painéis mentais, não é bom ficar assistindo notícia ruim na TV o tempo todo, que aí a gente não vai conseguir enriquecer os nossos painéis mentais, nós vamos empobrecer, vamos colocando coisas cada vez mais negativas na nossa mente. Então, para que nós possamos enriquecer e influenciar os nossos painéis mentais, nós podemos realizar qualquer atividade edificante, algo que seja útil para nós, que vão nos ajudar a atingir os nossos propósitos de vida. Como assim? Por exemplo, leituras edificantes, vídeos edificantes, lives edificantes. Espero que essa live esteja sendo edificante para você que está assistindo. Conversas edificantes,
programas edificantes e ambientes edificantes. E tudo que for edificante vai ajudar a enriquecer o nosso painel mental. Então, uma vez eu estava indo para um trabalho voluntário e eu estava muito cansado, porque eu tinha trabalhado a semana inteira e eu tinha acordado bem cedo no sábado para realizar um trabalho voluntário e eu estava muito cansado. E já estava a caminho desse trabalho voluntário, mas muito cansado. E chegou um momento que eu elevei os meus pensamentos e eu pedi: dai-me forças. Nossa, parece que naquele momento alguma coisa aconteceu de imediato. Na hora eu recebi uma injeção de ânimo. Eu estava dirigindo e eu percebi essa injeção de ânimo que aconteceu naquela hora que eu pedi: dai-me forças. Porque eu estava indo realizar um trabalho para ajudar alguém, um sábado de manhã, que eu estava bem cansado. E também já aconteceu de eu estar saindo do trabalho, indo para um trabalho voluntário também, já era noite, e eu estava também bastante cansado, só que eu estava procurando elevar os meus pensamentos, e eu não estava conseguindo elevar os meus pensamentos. Então, o que nós fazemos quando nós não conseguimos elevar os nossos pensamentos? Eu queria me desconectar do trabalho para me conectar ao trabalho voluntário. Então, o que eu fiz foi fazer preces. Fui fazendo preces e em um determinado momento parece que saiu uma nuvem escura da minha mente. E assim eu consegui elevar a minha mente para poder realizar o trabalho voluntário a qual eu estava indo. Então, prece também ajuda. Mas prece feita com o coração, não apenas prece decorada, né? Então, assim, nós vamos substituindo aquela velha parte do cardápio existencial e vamos substituindo por atividades como estímulos para uma nova convivência, tanto social quanto afetiva. E eles são motivadores para nós continuarmos avançando nessa jornada. Então, a atividade bem dirigida serve como um lubrificante eficaz, não só para a nossa saúde mental, mas também para o nosso corpo físico. Então é importante a gente lembrar isso. Então, uma atividade bem dirigida serve como lubrificante eficaz para o nosso corpo físico e também para a nossa saúde mental, saúde emocional. E assim nós vamos melhorando, nós vamos promovendo a saúde em nós, vamos melhorando o bem-estar em nós e vamos tendo uma espiritualidade cada vez maior, que é o objetivo da página, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade, né? Então, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E para você que está assistindo essa live ou essa gravação, ou a gravação dessa live, escreva um comentário aqui embaixo, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E se você tiver alguma crítica, também pode escrever para ver onde que eu preciso melhorar. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue o canal. Agora, se você está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber notificações das minhas próximas postagens. A Elza escreveu: thank you. Obrigado, Elza. Eu que agradeço. Minha mãe escreveu: vivendo e aprendendo sempre, né? Muito útil. Parabéns. Obrigado. Obrigado, mãe. E a Ana Maria escreveu: gratidão. Obrigado, Ana Maria. A Fátima Chaves escreveu: é importante sim. Aprendemos muito. Obrigada. Saúde. Obrigado, Fátima. Saúde para você também. Paz e luz. Boa noite para vocês. Boa noite, Carol. Boa noite, Wilson. Então, gratidão a todos vocês que estão me acompanhando nessa live e até a minha próxima live ou até meu próximo vídeo promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade.